Queridos irmãos, queridas irmãs, fenômenos de transporte das manifestações físicas espontâneas, capítulo 5º, Livro dos Médiuns, dando sequência na mensagem de Erasto. Então ele continua aqui assim dizendo, Erasto dizendo: Vedes, assim, quantas dificuldades cercam a produção do fenômeno dos transportes, né? Porque quem acompanhou o vídeo 312, quem assistiu o vídeo 312 percebeu lá, teve a oportunidade de nos ouvir, tratando a respeito dessas dificuldades, desses embustes, desses empecilhos, né? E tudo mais. Por isso que Erasto recomeça agora dizendo: Vedes, assim, quantas dificuldades cercam a produção do fenômeno dos transportes. Eu não vou dizer assim que é um dos mais difíceis de ser realizado, porque eu tenho para comigo que todos os dons mediúnicos, todos eles são difíceis, uma vez que o indivíduo, né, o detentor daquelas energias mediúnicas ali, ele, desde o momento que ele opta em trabalhar de acordo com os desígnios das leis divinas. Agora, a partir do momento que o indivíduo ele opta assim por trabalhar na meia boca, então nós temos que entender que semelhante atrai semelhante, né? Então, tem médios psicógrafos no Brasil principalmente. Olha só para você ver: Carlos Bacelli, Chico Xavier, seres nobres na psicografia. Carlos Bacelli, Chico Xavier, às vezes você não precisa nem dar o nome da pessoa que você deseja receber uma mensagem. O fato de você estar presente ali no recinto e a espiritualidade tendo programado que aquele teu ente querido deixe uma mensagem, você não precisa nem entregar o papel do nome do ente querido a Carlos Bacelli. Agora, é necessário, a doutrina dos espíritos nos ensina que é necessário que a pessoa, pelo menos ali, entre ali naquele cômodozinho antes dos trabalhos de psicografia, pegue na mão do médium. Isso é uma forma de educação. E entregue a ele o nome do seu papai apenas. Então, por exemplo, José Barbosa, esse é o nome do meu pai. Eu não preciso, porque meu pai está todo dia aqui, ele vai ter que pagar aluguel. Ué, que é isso? Todo dia? Nossa Senhora. Junto com a avó, quem aguenta esses dois? Mãe e filho. Ainda bem que vó vai reencarnar. Ah, bem nada. Eu tô com o coração partido. Saber que vovozinha vai voltar pro corpo físico. Tô partido. Só eu que sei o que eu tô aguentando. Nem às vezes falo assim, mas coração arrebentado. Mas eu aceito a resignação, entendo. É pro bem dela, né?
Então, você escreve no papel assim, eu vou a Carlos Bacelli e eu escrevo no papel assim, José Barbosa, 76 anos. Pronto. Entrego ao Carlos Bacelli, pego na mão dele, que o senhor tenha um bom dia, senhor Carlos Bacelli. Desejo o mesmo a você. Às vezes, porque ele é dotado de evidência, né? Ele vai te fazer algumas perguntas. Ele é que te faz algumas perguntas, não é você que o interroga. Ele vai te dizer assim, Leontina Barbosa, Leontina Luiza de Moraes, é tua avó? Aí você pensa assim, mas como que ele sabe? Aí você fala, sim. Aí ele fala de novo assim, meu Jesus amado, Maria Aparecida Barbosa, é tua mãe? Sim. Ué, como que ele sabe? Mas você observa, Luiz, mas você está fugindo do assunto. Não estou fugindo do assunto. Um tema é como se fosse uma árvore frutífera. A árvore, os galhos da árvore vai para tudo quanto é lado, onde nós podemos aproveitar todos aqueles meios que resume-se num fato só. Entendeu? Então, e depois vem a mensagem lá. Então, Chico Xavier, Carlos Bacelli, de acordo com o conhecimento que eu tenho, 38 anos de espiritismo, até o ano de 2022. Os dois únicos médios sérios em matéria de psicografia para pessoas, famílias carentes. Tem médios, psicógrafos, que você tem que preencher um formulário. Antes dos trabalhos começar, você tem que preencher um formulário. Qual o nome da pessoa que desencarnou, como desencarnou, onde desencarnou, com quantos anos desencarnou, nome do pai, nome da mãe, se desencarnou, se não desencarnou, como desencarnou, quantos filhos deixou, se era moreno, se era branco, onde morava, se era casado, se era divorciado, se foi suicídio, se não foi suicídio, se foi suicídio, se foi com revólver, se foi com corda, se foi com veneno, se foi com água. Ô, gente, vamos tomar cuidado com isso aí. Gente, tá cheio de psicógrafos no Brasil dessa forma. Então, o que acontece? Depois dos formulários prontos, é levado lá para dentro, o médium escolhe 5 a 6 fichas e ele mentaliza ali aquela história. Ele mentaliza. Isso é a coisa mais fácil para o impostor, para o charlatão, para o mistificador. Ele mentaliza ali mais de hora aquelas 5, 6 histórias. Eu falo isso embasado em fatos, viu? Eu só não posso dar nomes.
Porque se eu pudesse, eu daria nomes. Aqui no Brasil. Mas não vou fazer isso, não. Isso é contra as regras. Entendeu? Porque isso aqui é um estudo. Nós temos que estudar e ficar esperto. Porque os impostores, os charlatões, os anticristo, os falsos cristos da erraticidade, olha, eles fazem coisas que deixa até aqueles que têm conhecimento de cabelo em pé. Como que eles fizeram isso? Eles enganam até aqueles que se dizem ter conhecimento. Então tem médiuns psicógrafos que você tem que escrever um relatório todinho como aconteceu. Se a pessoa bebia, se a pessoa não bebia, se foi um acidente, se não foi um acidente, se foi um AVC, se foi um derrame, se foi um câncer. Você entende o que eu estou dizendo assim? É como se fosse assim é um relatório, né? É como se fosse um relatório completo. Sabe aquela ficha quando você vai ao hospital que eles preenchem ali? Nome de filho, nome de pai, quantos filhos, isso. Depois entregam o médico lá dentro. Eu conheço. Ai, com vontade de falar, mas não vou falar não. Então, Erasto diz assim, ó. Vedes, assim, quantas dificuldades cercam a produção do fenômeno dos transportes. Como eu estava dizendo, você achou que eu ia para frente? Não, vou voltar um pouquinho. Para mim, todos aqueles que optam pelo trabalho sério, e ele enfrenta uma luta muito grande. Porque ele tem que auto-se disciplinar. Ele tem que auto-se evangelizar. Ele tem que se desintoxicar. Gradativamente, mas ele tem esse dever todo dia. Hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Agora, o meia-boca é... Muito logicamente, podeis concluir daí que os fenômenos desta natureza, são extremamente raros. Tá vendo só? Os fenômenos dessa natureza são extremamente raros. Os verdadeiros são raros. Eu desconheço no Brasil. Como eu disse acima, e com tanto mais razão, quanto os espíritos muito pouco se prestam a produzi-los, porque isso dá lugar, da parte deles, a um trabalho quase material, o que lhes acarreta aborrecimentos e fadiga. Por outro lado, ocorre também que, frequentemente, não obstante, a energia e a vontade que os alimentam, que os animem, o estado do próprio médium, lhes opõe intransponíveis barreiras. Olha aqui, ó. Eu venho dizendo tudo isso aí, acompanhando, aí agora Erasto vem e nos diz isso aqui, ó. Eu vou repetir aqui, ó. Como eu disse acima, e com tanto mais razão, quanto os espíritos muito pouco se prestam a produzi-los, porque isso dá lugar, da parte deles, a um trabalho quase material, o que lhes acarreta aborrecimento e fadiga. Por outro lado, ocorre também que, frequentemente, não obstante a energia e a vontade que os animem, o estado próprio médio lhes opõe intransponíveis
intransponível barreira. Que isso quer dizer? O médio sem preparo. O médio sem cultura. Nós já dissemos aqui em outros vídeos, você pega 50 médios sensitivos. Todos eles, vamos por essa história para a gente entender com um pouco mais de facilidade. Porque o esmiuçamento é para a gente assim, né? Jogar bola de gude assim para a gente entender. Para separar o milho da... meu Jesus do céu. O milho do sabugo, vamos pensar assim. Ou da pérola. Então, o médio sem cultura. O médio sem preparo. Vamos pensar daquela forma. Nós pegamos 50 médiums sensitivos, como Erasto mesmo aqui diz. Nós pegamos 50 médios sensitivos, que todos eles secretam, né? Secretar. Eles, né? Emana deles o fluido animalizado. São portadores do fluido de efeito físico. Eles secretam a energia vital, porque é necessário toda essa energia no fenômeno de transporte. E também eles secretam do perispírito deles, que seria uma cota de energia também, perispíritica, você entendeu? Como Erasto mesmo aqui nos orientou. Então nós sabemos que aqueles 50 médios, todos eles produzem essas energias. Então chega o espírito, você entendeu? Responsável por aqueles fenômenos de transporte. Então ele sabe que tem 50 médiuns ali à disposição dele. Ele pode recorrer a todos. Tá certo? Só que tem um porém. Ele recorre aos 50, analisa as propriedades fluídicas já ditas aqui por nós, de todos os 50, e chega a uma conclusão que nenhum estão em condições de fornecer a ele as energias as quais ele necessita para a realização daquele fenômeno de transporte. Por quê? Porque não basta eu, médium, ser detentor destas qualidades fluídicas, efeito físico, fluido animalizado, energia vital, cota de energia perispíritica, né? Não basta. Ele vai analisar também a qualidade moral minha, a minha qualidade intelectual, a minha qualidade cultural, moral. Aí o espírito vai deparar com fluidos que nós não percebemos que amealhamos quando
vamos a um forrozinho. Você entendeu? E que lá, ó, nos impregnamos daqueles fluidos. Então, o espírito, ele aproxima-se do médium e ele, com aquele olhar como se fosse um raio-x, ele vai descartando todos os médios. Por quê? Porque ele olha nesse, eu vou analisar um dessa forma só para você ver, mas aí compara-se todos os outros. Neste aqui, ele encontra fluidos compatíveis, relacionados, mágoa, ressentimento durante aquela semana, ódio, briga no trânsito, briga com o marido, briga com a esposa, briga com a família, briga com a sociedade, briga com política, entendeu? Esse presta, esse não presta. Fica tudo registrado, essas energias, no perispírito do médium, do trabalhador. E não só do médium, todo mundo. Só que nós estamos tratando do médium, para você ver a dificuldade que os espíritos enfrentam quando saem à procura de um médium equilibrado para realizar os trabalhos. Aí, briga com o vizinho, briga com o parente, cafeína em excesso, álcool em excesso, sexolatria em excesso, você entendeu? Carne em excesso, empanturrada no organismo, no metabolismo, no sistema endócrino, nos chakras. Você entendeu? Ali, naqueles chakras, todo imantando o sistema digestivo, nessa área, inundando todo o sistema neurológico, né? Cafeína, né? Já falei. Do álcool, já falei. Do sexo, já falei. Então, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, isso tudo gera ectoplasmas negativos, fluidos negativos, que bloqueiam todo o sistema de comunicação do espírito com o mundo espiritual. Como cano de água quando você coloca uma bucha ali para tampar o buraco daquele cano, né? Como uma artéria quando a pessoa sofre um infarto ou quando, né, antes do infarto, o médico, graças a Deus, descobre e ali o médico realiza uma cirurgia e tem que colocar ali um stêncil, essas coisas assim. Eu não tenho muito conhecimento dessas coisas. Então, o stand, né? Dá bom, emulação. Tá me ajudando, eu tô achando ruim. Então, desobstrui, né? Então tá tudo obstruído, aqueles canais de comunicação. Aquelas energias todas. Você entendeu? Tudo. Churrasco. Churrascada durante a semana. Cervejada. Rabo de galo, que é a cachaçinha. Uma só não faz mal, não. Não faz mal, não. É só 72 ou 74 horas para deixar o organismo uma dose de cachaçinha. E uma latinha de cerveja, 48 horas para deixar o organismo. E as toxinas de uma carne,
Vamos colocar assim, vamos colocar não, porque isso não sou eu que estou dizendo não. Isso são estatísticas espirituais. Você entendeu? Por isso que é difícil. Aí essas pessoas que gostam do churrasquinho, um churrasco uns 2, 3 meses mais ou menos, aquele médico está impossibilitado de atuar ali nos trabalhos de transporte, de fenômeno de transporte, ou outro trabalho qualquer, porque ele está obstruído, gente. Como que ele vai trabalhar, gente? Como que a água vai passar pelo cano se o cano está obstruído, gente? Como que a pessoa vai aplicar um passe, gente, obstruído? Então, não é só os fenômenos de transporte, os médios ali utilizados, que têm a responsabilidade da autodisciplina, da autoevangelização. É todo mundo que trabalha numa casa espírita séria. Agora, meia boca. Deixa a água rolar, né? Vamos para o próximo vídeo. Vai dar sequência do mesmo assunto.